Olá, pessoal. Vamos chegando. Tudo bem com vocês? Eu tô aqui arrumando a câmera para ficar num ângulo bacana. Vocês estão chegando. Vai me dizendo aí se vocês estão me ouvindo, se conseguem me ver direitinho, se tá tudo sob controle. Bacana. Conseguem me ouvir? Estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo direitinho? Legal. Olha só, a gente está começando o nosso bate-papo de hoje e a gente vai falar de um assunto super interessante que eu comecei a divulgar ontem. Olá, sejam todos bem-vindos. Obrigado, André, aí pelo sim, seja bem-vindo. Kátia Rinaldi, seja bem-vinda. Obrigado. A gente vai falar de um assunto super interessante que eu estava divulgando ontem. Fiz alguns apontamentos aqui para a gente poder conversar. E a ideia é falar um pouquinho dessa dificuldade aí que a gente tem, que o ser humano tem durante todo o processo, né? E aí vamos aguardar uns 2 minutinhos aí para o pessoal ir chegando, que eu marquei às 19h30. Então a gente vai falar um pouquinho sobre esse assunto aí. De amanhã a gente lida com isso. Na verdade, eu acho que essa, sem contar, é uma das maiores dificuldades do ser humano, né? Tudo bom, Paulo? Seja bem-vindo. Bacana ter vocês por aqui, viu? Um abraço. Então, eu estava falando, quando eu pensei nessa live essa semana, eu estava comentando que essa é uma das maiores dificuldades do ser humano. Oi, Jaqueline, tudo bem? Seja bem-vinda. Que na verdade, não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje, né? Porque tem um tantão de coisa. Oi, Mariana, tudo bom, bem? Quanto tempo, hein? Seja bem-vinda. Que é uma das maiores dificuldades do ser humano é deixar de procrastinar, né? Que é parar de empurrar com a barriga. Eu estava quando a gente estava falando dessa live essa semana, a gente estava conversando, a gente faz isso com uma facilidade. Empurrar com a barriga é inerente do ser humano, mas a gente precisa pensar em algumas formas, algumas características. Bianca, seja bem-vinda, viu? A gente já está com saudade das nossas aulas, né, Bianca? E aí a gente tem um monte de coisa legal para passar para vocês com relação a isso que a gente precisa, que é não deixar para amanhã o que a gente pode fazer hoje. Mas eu sei que esse é um assunto que você deve estar pensando assim, mas eu já sei de tudo isso, né? Eu já sei que eu não posso deixar para amanhã e tudo mais, mas eu tô aqui com uma outra proposta, viu? Então fica aí comigo que vai ser bem legal. E a ideia, na verdade, é te ensinar a como não deixar para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, né? Porque a gente sabe que todo mundo tem 1 milhão de afazeres, a gente sabe que tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. Gabriela, tudo bom? Ellen, tudo bem? Gabriela, eu li seu e-mail, viu? Já tem uma resposta lá para você e eu vou te ligar aí para a gente conversar essa semana. Foi muito bacana ler seu e-mail. E a gente precisa de ferramentas ou meios para a gente conseguir deixar de empurrar com a barriga. E aí você vai falar assim para mim, como que eu faço isso? Essa é a minha ideia aqui hoje. Te dar ferramentas e te dar formas para que você consiga levar as suas coisas de forma mais tranquila e muito mais produtiva. A grande sacada está em tornar-se mais produtivo. Então, a live de hoje ela tem essa tendência de falar um pouco mais sobre procrastinação e produtividade. Mas fica aí comigo, que você que vai ficar aqui comigo, eu tenho certeza que a gente vai... Tudo bom, Cris Costa? Seja bem-vinda, viu? Eu tenho uma coisa muito bacana no final para a gente conversar e vai ser muito legal para todo mundo que ficar comigo. Bom, não é longa, é uma live rápida, porque eu sei que todo mundo nesse horário tem 1 milhão de coisas para fazer e aí vai ser muito bacana. César, seja bem-vindo. Muito bacana. Olha só, eu vou começar
Eu quero começar, na verdade, colocando alguns pontos para a gente pensar, e principalmente porque faz parte, como eu disse que empurrar com a barriga é inerente do ser humano, eu quero que você comece a pensar comigo em algumas questões. Por exemplo, vamos pensar em alguma situação que pensa aí você agora, nesse momento, durante todo o seu dia, qual foi o primeiro momento do seu dia que você procrastinou, que você empurrou com a barriga? Eu conheço algumas pessoas que estão entrando aqui comigo, e para você, vai deixando aí de onde você está falando, que cidade você está, para que eu possa interagir com você. Eu tenho... Tudo bom, Sandra? Ana, sejam bem-vindas. Lucas, seja bem-vindo. Coloca aí, vai colocando de onde você está falando, porque eu tenho muito interesse em interagir com você. Vai ser muito legal esse bate-papo que a gente vai ter. E se você tem dúvida, já vai colocando aí para mim, ok? Porque a tendência é que eu responda as dúvidas que você tem. Bacana? Então assim, eu quero que você escreva aí para mim rapidinho qual foi o primeiro momento que você acha que você procrastinou hoje durante o seu dia. Se em algum momento, não precisa nem falar o que foi, mas se em algum momento você acha que empurrou alguma coisa com a barriga, né? Para a gente começar o nosso diálogo. Tem umas características muito importantes aí. Deixar as coisas para a última hora, por exemplo. Você tem esse costume, às vezes, de deixar as coisas para a última hora? Entregar as coisas na véspera, por exemplo? Tem um prazo longo para fazer e, de repente, você se vê apertado com o prazo está vencendo, a coisa está vencendo e você ainda não entregou aquele material. Você costuma fazer isso? Então, pensa aí comigo. Quando a gente está falando de empurrar com a barriga, né? Amanhã eu penso nisso. Essa é uma frase muito comum. E tem algumas características que chamam essa frase, né? Por que é que eu deixo para amanhã? Isso é inerente, isso eu já disse que é do ser humano, mas por que eu deixo para amanhã? Quais são as características que fazem com que eu deixe de fazer hoje e pense em fazer isso somente amanhã? A Gabriela tá falando assim: Verona, no momento que eu fiz ficar mais na cama. Gabriela, você tem toda a razão. A gente começa a procrastinar na hora que nós apertamos o soneca do nosso despertador. Eu adoro o celular, mas eu vou contar para você que a gente começa a procrastinação. Algumas pessoas, não todas as pessoas, mas eu costumo brincar com isso e a Gabriela matou assim a pau. Primeiro momento que nós procrastinamos no dia, com o soneca do despertador celular. Por quê? Porque se eu posso ficar mais 5 minutos na cama, o que é que eu faço? Eu vou lá e dou um soneca no meu despertador, né? A Bianca tá falando, na academia, né? Então, a gente tá indo pra academia, mas a gente não tá fazendo... será que eu tô me empenhando o suficiente na academia? Ou será que eu tô me empenhando em todas as outras coisas que eu faço durante o meu dia? Isso é muito legal. Mas é verdade, Gabriela, a gente começa a procrastinar, a gente começa a empurrar com a barriga já com o soneca. E o que eu tenho que pensar, então? Como é que eu tenho que agir, né? O que eu tenho que fazer? Lembra que a procrastinação, ela é uma assassina do tempo, né? Quando você fala da procrastinação, tudo bem, Diego, seja bem-vindo. Quando a gente fala da procrastinação, ela assassina o nosso tempo. Porque, na verdade, o que a gente faz? A gente vai empurrando aquilo, né? E aí, de repente, você se vê totalmente sem tempo. Aí você não consegue administrar tempo, você não consegue mais olhar para aquilo que você tinha que fazer e tudo mais. Então, pensa uma coisa aí comigo. A procrastinação, ela assassina o tempo que a gente tem. E pior que isso, ela vai assassinar seu sonho. Bem lentamente, mas ela vai assassinar seu sonho. Porque quando a gente está falando disso, e eu tenho certeza que nesse momento você pensou assim, mas que sonho? Né? Lembra que sonho é projeto de vida. Sonho é aquilo que você quer lá para frente. Consegue diferenciar sonho de desejo? Desejo, no primeiro problema que eu tiver, eu abandono. O sonho não. O sonho faz parte do meu projeto de vida. E se eu procrastino, normalmente eu demoro mais tempo para cumprir isso. Eu demoro mais tempo para chegar ao meu resultado. Então, lembra que ele é um assassino de tempo. Lembra que ele vai ser um assassino do seu sonho. Por quê?
Porque você demora a dar passos rumo ao seu objetivo. E é super importante você entender qual é seu objetivo, beleza? E aí você ir na direção desse objetivo. E é muito bacana pensar nisso. Pensa aí. Existem alguns pilares de procrastinação que eu tenho certeza que você vai começar a se identificar. Quais são esses pilares, Verona? Do que é que você está falando? Procrastinar, né? Ele também mata umas outras questões. Não é só tempo, não é só seu sonho. Mas tem a ver, por exemplo, se eu usar... Como eu sou administrador, e eu sei que tem outras pessoas aí que são administradoras... vão acontecer outras coisas. O César está colocando assim, ó, deve existir uma gestão do tempo para que a procrastinação não tenha ênfase na nossa vida. Nosso tempo é limitado e cabe a nós mesmos poder administrar da maneira correta. É isso, César, certíssimo. Eu tenho que fazer uma boa gestão do meu tempo. Mas como é que eu faço gestão do tempo? É disso que a gente precisa entender. E procrastinar, como eu estava dizendo, mata tempo, mata sonho. Em administração, por exemplo, ela impede crescimento das empresas. Por exemplo, ela impede que você se desenvolva. Muito bom, César. A gente pode produzir muito mais sabendo gerir. Exatamente isso. Então, se eu souber gerir esse meu tempo, se eu souber fazer essas questões, eu vou produzir muito mais. Como eu estava falando, é estudado pela ciência a procrastinação hoje. O empurrar com a barriga, como eu disse, é inerente do ser humano. E quem comanda as empresas? Quem leva isso para dentro das empresas? É o próprio ser humano. Então, automaticamente, esse cara faz com que também negócios, faz com que também economia, faz com que também outras áreas no mundo todo sofram em função dessa questão. Verona, mas você estava falando de 4 pilares sobre a procrastinação. 4 pilares que estão muito presentes na vida das pessoas. Primeira coisa que te faz procrastinar: tarefas de baixo valor. Tudo aquilo que eu não dou muito valor. Professor Luciano, seja bem-vindo. Tudo aquilo que eu não dou muito valor, que eu acho que tem pouco valor, eu vou fazendo o quê? Eu vou deixando para depois. Se eu não encontro tarefas desagradáveis, se eu encontro objetivos de pouca importância, a minha agenda, tudo aquilo que eu não entendo como muito importante, eu deixo para depois. É claro, por exemplo, que a gente vai deixando muita coisa para a última hora, porque eu não encontro grande importância, tá bom? Essa é a primeira fase, primeiro pilar, tarefas de baixo valor. Pensa aí na sua vida, no seu dia, quantas tarefas de baixo valor a gente está falando. Como é que seu dia está composto? Tem muita tarefa que você dá pouco valor para elas? Provavelmente você está empurrando essas tarefas com a barriga. A sua personalidade também faz parte de um desses pilares. Então, o segundo pilar do nosso bate-papo é a personalidade, tá bom? Tem uma questão aí de pessoas que são propensas a procrastinar. Tudo bem? Como é que você identifica isso? Bom, tem o resultado de uma combinação do ambiente em que você está inserido. Se eu tenho um ambiente propício a procrastinar, é óbvio que eu vou empurrar com a barriga. E quando eu encontro ainda tarefas de baixo valor, é lógico que eu vou empurrar um pouco mais. Pensa uma coisa comigo. Se eu tenho uma tarefa de baixo valor, eu estico o cafezinho, eu faço com que o meu café seja mais longo, a minha conversa de corredor ela fica mais longa. Não é isso? Vocês estão me ouvindo aí? Vai dando um joinha aí para eu poder me direcionar e saber se vocês estão gostando do que eu estou falando. Coloca as informações aí para eu poder direcionar aquilo que a gente está conversando aqui, para poder ajudar vocês. A ideia é ajudá-los, ok? Então vai colocando as informações aí com joinhas para eu entender se eu estou no caminho certo aí, estou ajudando vocês. Então, se eu não crio ambientes prováveis, se eu não tenho bons ambientes, é lógico que eu vou empurrar com a barriga, como eu estava falando. Tarefas de baixo valor, então também fazem isso. Quando a gente não faz o que a gente gosta também, César, é isso mesmo, a gente empurra com a barriga. Se eu não estou fazendo aquilo que eu gosto, se eu não faço aquilo que eu curto, automaticamente eu vou empurrar com a barriga, né? Então, a minha personalidade, o ambiente que eu estou, as tarefas que eu estou fazendo, tudo isso faz parte de um pacote que vai fazer com que amanhã eu penso nisso, que é o tema da nossa live. Amanhã eu vejo como é que eu vou lidar com isso.
Uma outra coisa, o terceiro pilar que é muito importante, expectativa de dificuldade. O quão difícil é cumprir tal tarefa? Se é muito difícil cumprir a tarefa, eu também vou enrolar. Eu também vou deixar de cumprir. Por que o Verona está falando isso? Porque tem algumas questões que vão fazer com que eu adie essa tarefa o máximo possível. E se eu estou adiando essa tarefa, isso vai atrapalhar questões de tempo. Professor Cláudio, seja bem-vindo. Grande abraço para você também. Muito bom ter vocês por aqui, viu, pessoal? Então, algumas pessoas entraram e eu estava no meio do raciocínio, acabei não falando, mas sejam todos muito bem-vindos. Então, pessoal, estimar a dificuldade do processo também faz isso comigo. Faz com que eu deixe de cumprir. O quão difícil é fazer tal atividade? Então, pensa lá, nós estamos no terceiro pilar. Tarefas de baixo valor, a minha personalidade ligada ao ambiente e a minha expectativa de dificuldade. E isso tudo vai fazer com que eu pense em deixar as coisas para resolver depois. Como eu estava dizendo para você, essa é uma das maiores dificuldades do ser humano. Ok? Mas se você conseguir colocar isso no seu pacote de informações, você vai começar a desenvolver mecanismos para melhorar a sua produtividade. Melhorando sua produtividade, melhora a sua gestão do tempo. Melhorando sua gestão do tempo, eu deixo de apertar o soneca do meu despertador, né, Gabriela? Quando a gente fala disso, é muito legal. Se eu administro melhor o meu tempo, eu deixo de apertar o soneca do meu despertador e aí meu dia começa corretamente. Ok? 5 minutos, Verona, não faz diferença. Será que não faz diferença? Você deve estar pensando aí, passando pela sua cabecinha agora. 5 minutos não faz muita diferença. Mas eu quero lembrar uma coisa. Quantas vezes eu aperto os 5 minutos do meu soneca? Vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho uma pessoa aqui pertinho de mim que ela aperta várias vezes o soneca, né? E aí você fala assim, mas por que acontece isso? Né? Ah, porque eu tenho mais tempo. Então né? Então a gente começa já nesse processo. Tenho mais tempo? Posso dormir um pouquinho mais? Né? Então eu vou botar o meu horário, eu vou definir um horário para eu acordar. Ah, é que eu demoro mais para acordar, então eu preciso do soneca. Mas qual é o seu limite? Qual é o tempo limite para você se levantar? Isso é muito importante. Eu não estou questionando o soneca. Estou dizendo que o soneca faz com que eu fique atrasado. Faz com que, por exemplo, eu acorde soneca e quando eu vejo, já passou o meu horário. Né? Porque isso vai trazer complicações para o meu dia. Então eu não sou contra o soneca, viu, pessoal? A Gabriela está falando assim, sim, Verona, quando achamos a tarefa difícil, vamos empurrando ao máximo que podemos. E nisso ficamos sofrendo, nos martirizando por estar enrolando. Depois que cumprimos a tarefa, pensamos, nossa, e aí como é que foi, né? Eu vou clicar aqui porque tenho mais. Como é que eu deveria ter feito isso antes? É isso mesmo, eu vou empurrando. E aí aquilo vai ficar na minha cabeça. Será que eu podia ter feito? Será que se eu tivesse feito antes, como é que isso seria? Pensa comigo aí. Né? Eu falei para você, qual foi o primeiro momento? Pensa durante o seu dia, quantas vezes você fez isso hoje? Ok? A quarta, então, do que nós falamos? Da expectativa, da dificuldade, da minha personalidade do ambiente e das tarefas de baixo valor. Perfeito, tá tudo certo. Vai me deixando o joinha aí para eu saber se eu estou contribuindo com vocês. Compartilha aí, se tiver alguém que você quer que ouça o que a gente está conversando aqui agora, compartilha esse vídeo agora, nesse momento, porque daí as outras pessoas também já vão estar sabendo que nós estamos aqui batendo esse papo. Medo de falhar é o nosso quarto pilar. Por diversos motivos, mesmo que inconscientemente, e a gente precisa trabalhar essa questão do inconsciente, que ela é muito importante. Você só me mostra poucas questões. Parte delas está aqui no seu consciente. Alunos que tiveram aula comigo sabem que eu gosto muito do iceberg organizacional. Então só a pontinha do iceberg que está lá fora é aquilo que está no meu consciente. Todo o restante do iceberg é o meu
inconsciente. E é esse cara que trabalha no meu processo de procrastinar. O seu consciente diz assim para você: não posso, devo me levantar, devo fazer agora. Joia? Beleza. Mas o seu inconsciente diz assim para você: mas eu posso fazer amanhã. Eu posso pensar nisso amanhã. Posso começar a me preocupar com isso amanhã porque eu tenho mais tempo para entregar. Só que você não conta com todos os problemas, com as intempéries que pode acontecer. E é isso que dificulta nossos processos. Quarto, então, medo de falhar. Pensa aí, eu vou te dar um exemplo hipotético. Pensa numa pessoa que quer empreender, mas ela tem medo de abrir a sua empresa e ela não dá certo. Se isso acontecer, toda aquela construção que a gente fez, né, da questão psicológica, eu sou empreendedor. Bom, se eu vou abrir uma empresa é porque eu me considero empreendedor. Mas se eu não abro essa empresa e não coloco isso para acontecer, como é que eu vou saber se poderia dar certo ou não? Então, o medo de falhar, eu estou te dando um exemplo do empreendedor, né, com relação ao empreendedorismo. O medo de falhar faz com que eu não deixe as coisas acontecer. Faz com que isso impede da minha meta ser alcançada. Isso impede de fazer com que aquilo seja alcançado com êxito. Deixa de fazer coisas extraordinárias por medo, né? Deixa de alcançar metas extraordinárias porque não colocou em prática. Projetos que você engaveta, porque acha que não vai acontecer, porque acha que pode não dar certo. Se você engaveta, lembra, eu sempre falo disso, se você engavetou, alguém vai colocar para andar. Não é o teu projeto, mas as coisas acontecem, as pessoas vão fazendo com que isso aconteça. Então, bota no trilho, bota para acontecer. Não tem que ter medo, tem que estar preparado para fazer. Então, o empreendedor, todo esse mecanismo, quando ele diz assim, mas e se não der certo? Eu vou abrir uma empresa, e se não der certo? Todo aquele mecanismo de eu sou empreendedor, eu vou fazer porque eu vou empreender, foi por água abaixo. Beleza? E aí você começa a entrar num processo de frustração. Aí você vai falar assim para mim: Verona, você está falando de procrastinação, de frustração? Ok, procrastinar faz com que você se frustre. E frustração vai trazer coisas para você lá do seu inconsciente, que está lá no seu inconsciente. O pessoal está falando aqui, ó. Obrigado, Tati Baroni, pelo comentário. Obrigado, tá bacana, eu fico muito feliz que está ajudando. Percebo que quando não aperto o soneca e acordo no horário, o dia rende muito mais. É a mesma coisa. Comentem comigo, viu? Fiquem à vontade aí para ir comentando. Quando a gente está falando, eu estou falando para você assim: pessoal, não sou contra o soneca, assim como não sou contra várias outras questões que falam de procrastinação. Mas pensa uma coisa, seu dia seria muito melhor se você conseguisse administrar o tempo igual a Gabriela está falando, né? É muito importante a gente fazer uma boa administração do tempo. Bom, então 4 pilares, o medo de falhar vai acabar fazendo com que você não arrisque. E se você não arrisca, você não sabe se vai dar certo ou não. Beleza? Então, vamos lá. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Deixa o joinha aí para que eu possa saber se vocês estão entendendo daquilo que eu estou comentando com você. A maioria de nós, quando a gente começa o nosso dia, então, brincando com o botão do despertador, já está fazendo, então, o processo de procrastinar. Pessoas impulsivas, por exemplo, quando a gente fala de impulsividade, também, o que justifica? Quando a gente fala de impulsividade, eu estou falando assim, vou fazer, vou trabalhar isso rápido, vou fazer isso ligeiro para fazer outras coisas. Essa ansiedade, essa impulsividade também faz com que você procrastine. A Tatiane Baroni está falando, o medo de falhar é grande, porém o não a gente já tem, vamos buscar o sim. Perfeito, Tatiana. Quando a gente fala isso, 50% do não você já tem. O que falta para eu buscar o sim? Não é isso? Eu tenho 50% de chance de acertar. Concordo com você nesse sentido. Então, vamos lá. Bota para andar, né? Quando a gente está falando do não procrastinar, estou falando para você, põe para andar. Tem um monte de coisa bacana aí. Mas aí, você deve estar se perguntando assim, ok, Verona, eu já entendi os pilares, já entendi que eu não posso apertar o botão do soneca. Como eu faço isso?
né? Então eu falei que que era uma live rápida, eu estou muito feliz porque vocês estão aqui comigo, mas como é que eu faço isso? Eu vou te deixar 2 situações para você já ir pensando como é que você pode melhorar a sua capacidade de amanhã eu lido com isso. Não, a lidar com isso hoje. O dia é hoje, o importante é fazer já. E eu quero te ensinar 2 métodos rapidinhos para que você consiga fazer isso hoje, para que você saia dessa live já fazendo isso hoje. Eu tenho certeza que você deve estar aí com papel e caneta na mão. Até porque, né, seria muito legal se você colocasse no papel, pensando no exercício que eu vou te mostrar agora, para que você já consiga melhorar essa questão. Primeira questão muito importante. Bota no papel os momentos que você acha, pelo menos 3 ou 4 momentos que você acha que está procrastinando. Beleza? É muito importante você colocar no papel para saber em que momento você está procrastinando. Colocando isso no papel, você vai ter noção em quais momentos do seu dia você empurrou com a barriga, você deixou de fazer. Já é o primeiro passo. Identificar, pessoal. Nós precisamos identificar os nossos momentos. Olha, é muito importante que eu identifique em que momento eu estou procrastinando. Por que eu tenho que fazer isso, Verona? Porque normalmente é aquilo que eu disse. A sua procrastinação está focada num daqueles 4 pilares. Beleza? Então vamos pensar nisso. Outra coisa. Primeira coisa, então, colocou no papel? Coloquei, Verona, já sei o que eu tenho que fazer. Vai olhar para isso e vai decidir que caminho você vai tomar. Qual é o caminho que você quer fazer? Você quer ter uma vida mais produtiva, mais próspera, com resultados maravilhosos, né? Ou você quer ainda continuar nesse processo? Aí você vai falar assim para mim, do que você está falando? Eu estou falando que alguns ambientes são inevitáveis. Eu estou falando que algumas tarefas são inevitáveis. Estou falando para você que falhar vai acontecer. Mas se você não colocar isso que você acabou de colocar no papel para acontecer, não vai. Você não vai chegar ao resultado que você tanto espera. E é isso que é bacana. Eu tenho lições muito bacanas com relação à procrastinação, né? A minha vida mudou muito com relação a esse tema. E eu acho que é muito bacana as pessoas se darem conta disso. Mas você precisa exatamente identificar. A partir do momento que você identificou, beleza. E aí tem uma outra coisa que eu quero colocar para você, que é criar um ambiente que seja inevitável, que eu tenha que fazer de qualquer forma. Falei para você que eu ia deixar 2. Então vamos lá. Crie um ambiente que é inevitável procrastinar. Você precisa entregar. Pensa nos seus prazos. Pensa naquilo que você precisa fazer. Eu não estou falando para você assim, deixa, depois... Não, pelo contrário. Tem bastante prazo, faça calmamente. Né? Por quê? Porque daí eu tenho tempo. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu tenho um cliente, um coach, e ele trabalhava numa instituição que ele fazia conferências, trabalho de chegar no final do dia, tinha muitos papéis, muitos contratos para que ele fizesse aquela ação. Então ele tinha que fazer o quê? Colocar esses contratos, eu vou te dar um exemplo para você entender do que eu estou falando. Ele tinha que colocar esses contratos todos numa determinada ordem, ok? Conferir valores, chegar a um denominador comum, e aí ele fazia esse processo e passava para a chefe imediata, para a gestora imediata dele, para ela terminar a conferência e enviar através de um malote. Beleza? Ótimo, maravilha, até aí tudo bem. Só que acontecia o quê? Ele fazia todo esse processo, beleza? E o horário de entrega do processo era quando? 6 horas. O malote tinha que sair da empresa às 6 horas. E ele passava todos os dias esse material para a superior imediata, 5 para 6. O que acontecia? Ela pegava o material, olhava para aquilo e falava assim, tá errado. O dia que estava errado, o dia que errava,
não tinha tempo de consertar, perdia um malote. E isso começou a acontecer com muita frequência. Bom, e aí numa das nossas sessões, ele me contando isso, então a coisa começou a se desenvolver. O que ele precisou fazer? Focar no tempo dele. Quanto tempo ele tinha? Quantos documentos ele fazia? Tinha dia que ele tinha 100 documentos, tinha dia que ele tinha 1000 documentos. É claro que para fazer 1000 documentos demora muito mais. E para fazer 100 documentos demora muito menos. Mas por que os dois são entregues 5 para 6? O que você fica fazendo durante o dia? E aí ele se deu conta de que ele precisava identificar o que ele fazia. Numa das nossas sessões, ele se deu conta, eu preciso identificar o que eu faço. Estou te dando um exemplo de mão beijada, hein? Ó, um exemplo bacana para você entender de mão beijada. Ele precisava identificar o que ele fazia. Puxa, na identificação, ele descobriu o quê? Bingo! Que quando ele tinha 100 documentos, ele esticava o café, a conversa de corredor era maior, então tudo isso era maior. Quando ele tinha 1000 documentos, ele focava. Ele ficava tão focado que daí ele não tinha tempo de fazer mais nada. Então, ok, 1000 documentos demorava muito mais que 100. Mas aí ele precisou entender, precisou identificar que ele gastava o mesmo tempo para fazer 100 documentos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Bota um joinha aí se entenderam o exemplo, porque eu não estou conseguindo... Sumiu o meu bate-papo aqui. Quando a gente está falando disso, então, você consegue entender que é identificação? E aí eu criar um ambiente que seja inevitável procrastinar? Se eu tenho 100 documentos ou 1000 documentos, o que eu tenho que fazer? Vocês estão entendendo? Entenderam um exemplo? Coloca um joinha aí para eu saber se vocês entenderam um exemplo, por favor. Então identificou, criou um ambiente diferente. Eu tenho que estar focado, eu tenho que fazer aquela atividade, e se aí sobrar tempo, vai sobrar tempo para outras atividades, que eu vou buscar outras atividades. Beleza? E o segundo, não menos importante, é dividir para conquistar. O que eu quero dizer com isso? Expectativa de dificuldade. Quão difícil é? Quão difícil é fazer a tarefa? Então eu preciso dividir, e dividir com os outros. Se eu dividir público, melhor ainda, porque daí eu vou ter certeza de que eu preciso fazer. Ok? E eu vou alcançar isso. Agora voltou meu bate-papo aqui. A Gabriela colocou assim: em primeiro lugar, se desligar do celular e das redes sociais. Gabriela, eu vou prometer que a semana que vem, na live da semana que vem, a gente vai falar um pouco de redes sociais. Tem um monte de coisa bacana pra gente conversar sobre redes sociais. E eu vou trazer uma live as próximas lives das próximas semanas pra gente conversar sobre rede social. Dividir para conquistar é assim, a expectativa, como a expectativa de dificuldade às vezes ela é grande, por exemplo, no caso do meu coach, que era 100 documentos para 1000 documentos, a expectativa muda e a dificuldade também muda. Então requer disciplina. Então a gente não pode ter sucesso, né, se eu não tiver disciplina. Então eu deixo de procrastinar, eu deixo de amanhã eu vou lidar com isso quando eu realmente tenho disciplina. Então eu preciso ser uma pessoa disciplinada. Aí você vai falar assim para mim, que mais? E aí, esse é o processo que eu quero te contar. Completar desafios, né? Completar desafios faz você vibrar. E quando você vibra, né? Quando você consegue vibrar, é porque as coisas estão dando certo. Agradeça sempre, né? Mas vibre com as suas conquistas. Então, esse é um outro fator extremamente importante. Então eu disse para você que eu ia te ensinar com 2 ações. Identifica o seu processo e verifica a expectativa que você está botando nele. Eu vou trazer, a gente vai conversar mais durante as próximas semanas, e eu quero trazer também uma questão de expectativa e de realidade. Como é que você enxerga as coisas e qual é a real, né, qual a realidade real do processo. Mas para eu já ir deixando de procrastinar, o que eu preciso fazer? Identificar. Depois que eu identifiquei, lá dentro dos meus pilares, está dizendo assim para mim, tá, é difícil conquistar? É difícil, mas na verdade eu preciso me desafiar sempre. Eu tenho que dividir essas tarefas em tarefas menores quando é muito difícil. Estou te dando 2 exemplos bacanérrimos aí para você fazer uma diferença gigante já amanhã naquilo que você está produzindo.
Você sai dessa live hoje já pensando que você precisa identificar seu processo e como é que você vai trabalhar com ele. Beleza? Então assim, ó, lembra disso. Não é fácil? Não é fácil. Consigo sozinho? Sim, algumas vezes você vai conseguir sozinho, outras vezes você vai precisar de ajuda. E aí a gente tem alguns processos para conseguir, para te ajudar nesse processo. Lembra só de uma coisa, que aí eu vou finalizando o nosso processo aqui hoje. Lembra de uma coisa, mas fica aí comigo que eu tenho uma coisa para te contar. Longas caminhadas começam com o primeiro passo. Amanhã é quarta-feira. Se tem o hábito do soneca, se tem o hábito do soneca, amanhã já é o primeiro dia para você começar a cuidar do hábito do soneca. Já quero ver se amanhã você já vai criar uma outra expectativa e como é que vai ser seu dia quando você deixar de apertar o soneca do seu celular. O soneca não me faz diferença. Identificou o problema? Preciso reduzir o meu tempo de café. Preciso reduzir o meu tempo de bate-papo, preciso reduzir o meu tempo com rede social, com o WhatsApp, com as coisas que estão tomando o meu tempo, que estão fazendo com que eu procrastine. Identificou, querido? Identificou, então, ação. A ideia é agir sobre aquele problema, é agir sobre aquele processo. Não consigo, Verona, não consigo fazer isso. E aí vai o pulo do gato da brincadeira. Não consegue fazer sozinho? Tá? Então vamos ajudar você a fazer. Eu estou à sua disposição para te ajudar a conquistar esse outro passo. Eu estou à sua disposição para ajudar você a conquistar a sua meta e o seu objetivo. Pensa uma coisa comigo. Entre em contato, usa aí o inbox para entrar em contato comigo e vamos conversar sobre o seu problema. Sozinho eu não consigo definir, mas eu vou te ajudar a definir o processo. Ok? Eu quero me colocar à sua disposição para ajudar isso. Tem outras coisas que a gente precisa conversar sobre esse assunto, mas eu vou trazendo em outros momentos para não ficar uma live muito grande, até para você não perder seu foco. Ok? Lembra disso. Releia aí, faça a releitura dessa live com os 4 pilares e as 2 formas super importantes que a partir de amanhã você já pode usar na sua vida pessoal ou na sua vida profissional. Ok? Vou ficar muito grato se amanhã nós nos encontrarmos na rua e eu ouvir de você assim, Verona, aquela sua dica deu certo, ok? Eu vou saber que meu trabalho está sendo, tá dando resultado e está ajudando você de alguma forma. Essa é a ideia. Escreve lá, escreve nos comentários se isso deu certo ou não. Eu disse que eu queria muito interagir com você. Para finalizar, para fechar com você que está aqui comigo, nós estamos montando um coaching em grupo para trabalhar algumas questões relacionadas a desenvolvimento pessoal. Para você que está aqui comigo, para você que está participando dessa live no dia de hoje, a gente tem descontos especiais para que você possa participar comigo desses encontros em grupo. Não são encontros em grupos comuns, ok? São atividades que vão ajudar você a se desenvolver. Então, se você se tem interesse, chama no inbox, passa a informação no inbox, tem meu WhatsApp, tá? Tem o WhatsApp aí também que pode auxiliar você. Me chama no WhatsApp para a gente conversar sobre o processo, tá bom? Tempo de mudar, a gente precisa mudar, esse é o momento. Começar o ano de forma diferente, ok? Fazendo mudanças. E eu não quero mudança simples, eu quero fazer com que você mude de verdade. Tenha grandes mudanças, ok? Entre em contato com a gente através do inbox. O Ariton tá aí. Obrigado, Ariton, pela companhia. A gente vai sim trabalhar algumas questões de coaching em grupo, tá bom? Para desenvolver grandes processos. Conto com você. Obrigado, gratidão por estar aqui comigo. Super bacana esse nosso bate-papo. Espero você nas próximas. E se tem dúvidas, vai deixando esse material aí nos comentários, tá bom? O Ariton colocando assim, quantos já estão desistindo dos sonhos em 2018? Lembra disso, pessoal. O ano tá só começando. E eu tava lendo um material hoje, né, falando dessa questão dos sonhos. Eu atendi uma pessoa logo pela manhã hoje, falando dessa relação. Tem gente que está desistindo, hoje é dia 9 ainda, pessoal. Não pode desistir. Está só começando. Está só começando. O ano está só começando.
E aí tem outros 354 dias para a gente fazer um monte de coisa. Ok? Então vamos lá. Vamos botar isso para andar. Ok? E eu conto com você. E conta com a gente, conta comigo, que eu tô aqui para te ajudar. Grande abraço para você. Deus abençoe. Uma ótima noite. Uma boa semana. E durante ainda essa semana a gente vai conversando sobre outros assuntos. Estou à sua disposição. Ok? Eu acompanho vocês no comentário agora. Eu fico com vocês nos comentários. Se vocês tiverem mais alguma coisa que queiram perguntar, que queiram conversar, eu tô lá nos comentários. Ok? Um grande abraço para vocês, beijão e até a próxima.